Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos cortar e também confeccionar a calcinha núbia. Ela é composta de frente, fundilho, costas. Tem também a lateral e o cos. Ficou um pouco mal posicionada a câmera aí, mas eu apenas marquei o molde com caneta no tecido. Você pode marcar com o que você achar melhor, um pedacinho de sabonete ou então giz ou a própria caneta. Eu tô usando uma caneta verde que ela é um pouco mais clara, então ela não fica muito marcada no tecido. Apenas contornei o molde com a caneta e tô cortando no tecido. Então aqui a parte das costas está cortada. Eu aproveitei um barrado que veio no retalho, achei que ficou bem interessante o resultado final. Agora vamos cortar a frente. A frente é do mesmo jeito, eu só tomo cuidado para não ter desperdício de tecido e também ficar o fio certinho para a calcinha não ficar torta, não ficar desajeitada. Marco novamente acompanhando o molde e vou fazendo o recorte. Prontinho, frente cortada, agora vamos tirar o fundilho. Continuo aproveitando aí o máximo de tecido possível, para não ter desperdício. E já vou aparando aquilo que eu não vou aproveitar no tecido. Reparem aí que eu já vou tirando os pedacinhos que é lixo. Agora eu vou tirar as laterais. Posiciono aí no sentido correto. Essa lateral pode ser também feita na renda ou no tecido duplo, o que você achar melhor aí. Aqui eu fiz ela toda no viés mesmo, normal. A lateral já tá tirada e agora eu vou tirar o fundilho na malha de algodão. Eu gosto de usar o algodão para fazer o forro. Eu acho que o PV esquenta muito e não é muito confortável. Então eu corto aí, seguindo o molde, normalmente. E tem o cos também, mas eu acabei esquecendo de tirar o cos. Então tá aqui. Lateral, fundilho, frente e costas do nosso tecido. Que agorinha vai virar uma calcinha. Bora pra máquina? Então, agora a gente vai começar a montagem da peça. Eu coloco frente e fundilho direito com direito. Tá aqui, ó, fundilho e frente direito com direito. Coloco um sobre o outro e no lado da frente, calcinha, eu coloco o forro direito do forro com o avesso da peça. Então, eu vou unir aí pelo lado do forro de algodão, que ele tem menos elasticidade. Abro o forro, faço um rolinho da parte da frente e coloco o direito das costas com o direito do fundilho. Continuo deixando o rolinho e aí vou trazer o forro e unir as três partes: forro, costas e a parte traseira do fundilho. Vou unindo tudo com uma costura aí, tendo certeza de que pegou todas as três partes. E aí ficou o direito do forro para cima. Não tenho que aparar aqui nessa modelagem, mas eu gosto de unir o forro e o tecido para ficar mais fácil lá na hora de passar o elástico primavera. Agora eu vou unir as laterais, colocando uma pontinha com a parte da lateral de cada peça. Eu começo aqui pelas costas e vou unir lateral e costas. Esse tecido é bem liso, então ele acaba escorregando bastante na máquina. Tive um pouquinho de dificuldade, mas nada que não dê certo. E aí agora eu vou unir a parte da lateral com a frente desse mesmo lado. Reparem aí que a modelagem encaixa certinho e não fica sobrando e nem faltando nada em lugar nenhum.
Então, eu vou só unir e faço a mesma coisa do outro lado. Vou começar pelas costas, vou unir lateral e costas. Passando uma costura na overlock. E agora, unindo lateral e frente. A calcinha já está praticamente pronta. Reparem aí que já fica tudo arrumadinho. Agora eu vou cortar o cós, porque eu havia esquecido do cós, né? Agora, com o cós cortado, eu vou colocar direito com direito e vou unir aí as extremidades, passando uma costura respeitando essa quedinha aí do bico. Então, eu fecho o primeiro lado e aí fecho o outro lado, respeitando sempre essa quedinha. Ela é importante na hora da aplicação no cós. Aí agora a gente vai dobrar, vai unir só para o cós não ficar torcido. E eu vou mostrar para vocês aí um segredinho agora, que é muito importante. Você não pode unir desde o começo, você precisa deixar mais ou menos um dedinho ou dois da pontinha, para não ficar um bico. Reparem que vai ficar um buraquinho. E não vai ficar o biquinho no cós. Já fica certinho o cós, não fica torcido e nem puxando. Agora eu vou só overlocar unindo as duas partes do cós. Esse cós é bem largo, ele tem uns 4 dedos. Se você quiser, você pode diminuir também um pouquinho, deixar um pouco mais fino, ou então colocar aquele cós de elástico, que tem alguns elásticos que são próprios para cós. Agora eu vou marcar o cós segurando costura com costura e vou fazer um pique na frente e nas costas do cós. Eu vou deixar as costuras aqui nas laterais e marco o centro-frente da peça também, colocando ali costura com costura da lateral, marco a frente, costura com costura da outra lateral e marco as costas. Nessa peça eu vou marcar também as laterais, porque como a costura desse cós vai ficar para as laterais, então eu preciso que elas estejam marcadas. Se você se sentir à vontade para não fazer isso, não precisa. Eu coloco a calcinha em contato com a máquina e coloco o cós por cima. Coloco lá debaixo da agulha e vou segurar ali o pique com a costura do cós. E vou unindo, alinhando e organizando. Agora, pique com pique na frente. Não precisa puxar a peça, você só vai firmar a peça na máquina para não correr e não ficar desproporcional. Coloco de novo, costura da lateral do cós com o pique da lateral da calcinha. E vou organizando. Agora já tá terminando. Coloco aí até sair tudo no cós. Prontinho, cós colocado. Eu agora só vou marcar, colocar a etiqueta. Já era para ter colocado no começo, mas eu acabei esquecendo. Etiqueta colocada. Agora nós vamos para a galoneira colocar o viés das cavas. Vou mostrar para vocês aqui o elástico que dá para substituir esse cós de tecido. A gente pode usar esses elásticos que tem escrita, que tem alguns desenhos. Fica bem interessante aí e muda completamente a carinha da peça. Vou mostrar para vocês a marcação que eu faço. Eu coloco uma fita aqui na minha máquina, coloco o elástico na ponta da fita e puxo até o fim. Eu gosto de começar sempre pela parte de trás da peça. Então, eu coloco o elástico até o comecinho da fita e puxo até no fim. Aproximei um pouco mais aí para vocês conseguirem visualizar. Coloco a peça aqui próximo da costura, que é onde eu vou arrematar depois. O viés tem um lado fofinho e um lado áspero. Esse lado áspero fica em contato com a peça e depois o lado fofinho vai ficar em contato com a pele. Então, eu coloco lá entre as duas agulhas e começo costurando. Coloco a fita, o viés no começo da fita e puxo até o fim da fita. Coloco no começo
e puxo até o fim. Dessa forma, vai fazer com que a minha peça fique com as duas pernas, as duas cavas vão ficar com a mesma abertura. Eu coloco sempre o viés aqui no fim da segunda agulha, da agulha do lado de fora da máquina, e elastizando sempre do mesmo jeito. Coloco na fita e puxo até o fim. Coloco na fita e puxo até o fim. Organizando a peça para ficar bonitinho, arrumadinha. Procuro colocar sempre o tecido na metade do viés, para que eu não precise aparar nada depois, não precise cortar, não vai ficar rebarba nenhuma. Então, coloco no começo da fita, puxo até o fim e costuro. Isso eu vou fazendo em toda a cava. Ela vai ficar bem distribuída e vai ficar com que nenhuma rebarba apareça aqui, né? Eu colocando o meu tecido já na metade do viés. Depois eu não preciso aparar nada, fica tudo certinho. E eu faço isso até o fim. Passando aqui no fundo, eu já não puxo tanto, eu puxo um pouquinho menos, que é para não franzir muito, que já é uma parte dupla, né? Para não ficar muito grosseiro. Então, eu vou só mais acompanhando aqui, não vou puxando tanto no fundilho. E aí, prossigo do mesmo jeito. Coloco na pontinha da fita e vou até o final da fita. Desse jeito, as duas cavas vão ficar exatamente iguais. Quando vai chegando aqui no final, eu puxo só até onde tem o começo do outro elástico. Depois eu já não puxo mais. Eu só coloco ele por cima para eu ter um espaço para arrematar. Tiro aqui tudo e vou só aparando as linhas e corto também o excesso aqui de fiapinho. Agora aqui eu faço a mesma coisa nas duas cavas, só dando uma conferida de que pegou tudo. E aí, na hora de rebater, eu viro exatamente onde os dois viés encontram. Vou tirar um fiapo aqui. Repare que tem os dois viés ali, e eu vou começar exatamente por ele. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui aonde que eu preciso pegar a minha agulha para poder rebater. Ela tem que vir aqui na extremidade do elástico. Uma agulha bate dentro, a outra bate fora. Aqui eu já tinha feito um lado para mostrar pra vocês aqui como é que fica. Fica uma agulha fora do elástico e a outra dentro. Eu tô rebatendo com a agulha fechada. Se você quiser, pode rebater com a agulha aberta também. Aí, eu começo aqui exatamente onde os dois elásticos se cruzam. Começando do meio, para eu ter aonde arrematar aqui, ó. E agora, eu vou levar ele na outra extremidade interior aqui, do lado de dentro da máquina. Eu puxo a calcinha, mas não é muito. Reparem que ela fica sempre aqui no final aqui do pé calcador da galoneira. Então, ela precisa acompanhar aqui o serrinha, né? O viés aqui precisa acompanhar o fim. Eu vou puxando a peça, mas não precisa puxar muito. E eu tenho uma noção aqui de onde eu preciso bater minha agulha. Eu levo o fim do viés aqui embaixo, entre meio as duas agulhas. Vai dar certinho aí, eu já mostro pra vocês. Então, eu puxo um pouquinho pra frente e mantenho a peça sempre puxada pra lateral. Eu sempre faço mais força puxando a peça pra fora da máquina do que pra frente, pro meu lado. Então, eu vou puxando pra fora, sempre levando a peça firme, né? Aqui é onde tem mais de uma costura. Levanta o pé um pouquinho pra dar uma ajudada na máquina, organiza embaixo, devagarzinho, sem pressa. E aí, vou mantendo aqui as minhas duas agulhas, uma dentro e uma fora do elástico. Sempre lembrando de levar a peça aqui pra fora, pra ficar lisinho e bem arrumadinho. Já tá chegando no final aqui da cava. E aí, eu gosto também de sempre deixar as duas linhas bem encontradas. Então, quando eu percebo que já tá chegando ali no começo, eu tiro o fiapinho de linha que tinha embaixo, em cima, para ele não me atrapalhar.
E aí, vou certinho aqui, aonde tinha o começo, onde tem o começo, vou devagarzinho, para encaixar tudo bem bonitinho. Reparem que fica exatamente uma linha em cima da outra. E aqui eu vou mostrar pra vocês onde é que fica a agulha, ó. Aqui vai dar pra ver bem, ó. Fica uma agulha dentro e uma fora, fazendo com que o viés fique rebatido bem na pontinha. Agora, vamos pra reta pra arrematar aqui nosso finalzinho do viés. Eu gosto de bater ele como se fosse um travete. Então, eu deixo a minha máquina no ponto pequeno e no sentido da costura da overlock ali, eu faço várias costurinhas aqui, indo e voltando como um retrocesso, para poder prender aqui a pontinha desse elástico. Gente, dá super certo. Eu não gosto de fazer daquele jeito que fica o viés dobrado e passa uma overlock depois nele. Eu não gosto, acho que fica muito grosseiro. Acho que assim fica melhor, fica mais sensível e a pele da gente agradece. Então, eu gosto de fazer desse jeito. Tanto faz, eu fiz aí dos dois lados, um no avesso e um no direito. Basta você conferir onde é que tá o finzinho da sua peça aí, do viés elástico, que vai dar certinho. Na realidade, do viés serrinha, né? Olha, tira o excesso e fica assim, ó, parecendo um travetinho. E aí não fica aquela grosseira da peça, com um overlock por cima dos dois elásticos. Então, não fica tão grosseiro, né? Fica um pouco mais sensível e fica mais... eu acho que fica melhor. Esse é o resultado final da calcinha núbia. Ela é uma calcinha com cos bem alto, então se você quiser substituir pelo elástico, também pode. Espero que vocês tenham gostado. Dá para brincar bastante com essa peça. Para fazer ela no viés elástico, é só tirar 1 centímetro do viés serrinha.